E aí, seus feras, todo mundo pronto para a continuidade da nossa aula? Então, como combinado, hoje vamos falar, sobre a angina pectoris, da continuidade na nossa aulinha de farmacologia aí do sistema, sistema cardiovascular, certo? Então, vamos falar dessa patologia, que acomete boa parte da população em determinado período da sua vida, que é a angina pectoris ou angina, certo? Então, é muito presente na população, certo? Sua grande maioria. É uma patologia de suma importância que requer muita atenção, requer uma investigação sistêmica de boa qualidade para garantir aí um bom atendimento, um socorro imediato desse cliente, porque essa angina não necessariamente sempre, mas pode ser um indicativo de um evento aí cardiovascular muito sério, que é o infarto, uma das patologias aí que mais mata no nosso Brasil. Por isso é sempre importante saber como lidar e como proceder nessas situações, bem como as farmacologias empregadas para esse tipo de doença, certo? Então, bora lá evoluir sem mais delongas. Então, sempre começamos definindo o termo. Então, o que, que significa angina? Então, angina é uma dor torácica causada por uma insuficiência do fluxo coronário para a demanda de oxigênio do miocárdio. Então, o que, que é isso? Resume isso facilmente assim: faltou oxigênio no músculo cardíaco, no miocárdio. O que, que acontece? Esse músculo vai começar a ter uma insuficiência, desse oxigênio, que vai começar a isquemiar, que a gente fala, vai começar a morrer, ele vai começar a entrar em sofrimento, consequentemente, vai indicar isso ao organismo, vai dar como sinal a angina, que é a dor torácica, a dor no tórax. Então, a angina é essa falta, essa insuficiência de oxigênio para nutrir o músculo cardíaco, mais especificamente o miocárdio, certo? Então, isso é uma angina, é uma dor torácica. Então, ela pode ocorrer por várias formas diferentes, tá? Entre elas, a obstrução do fluxo por placa de ateromatosa, que a gente fala, tá? Ou de ateroma, ou por espasmos vasculares coronarianos. Quando temos aí a obstrução pelas placas, de ateroma, isso é muito importante termos em mente que esse paciente ele pode estar evoluindo aí a um IAM, infarto agudo do miocárdio, uma das patologias que mais mata se não tiver o atendimento imediato aí no início dessa ocorrência, certo? E os espasmos vasculares coronarianos também pode causar esse tipo de dor que vamos falar mais à frente também, certo? Então, bora lá. Sempre deixa a anatomia de ladinho que vamos usar ela bastante. Então, qual que é o quadro clínico dessa minha angina? Como que é a característica dessa dor anginosa que a gente fala? Então, quando o paciente chega referindo esse quadro clínico, a gente já logo vai suspeitar de uma angina, certo? Pode ser ela diagnosticada somente com o quadro clínico também, como podemos ter aí alguns exames auxiliares e complementares para descartar, por exemplo, um IAM ou outras comorbidades, e ver qual que realmente é a origem dessa dor anginosa. Então essas características elas seguidas pelas seguintes: dor constritiva, ou seja, uma dor que aperta, que comprime esse peito, é uma sensação de pressão, que está alguém apertando, pressionando o peito, certo? É uma dor precordial ou retroesternal. Isso também é muito característico de pacientes com sintomas de ansiedade. Então, pacientes com quadro é, ansioso, que faz tratamentos, que tem uma vida aí muito fora da casinha, digamos assim, nesse mundão doido que nós vivemos hoje. Né? Clientes nossos chegam, tô muito ansioso, passei muito nervoso essa semana, tô com uma dor no peito, tá doendo muito, tô infartando. Não, pode ser uma angina sim, mas não necessariamente uma dor anginosa do tipo IAM, do tipo infarto. Então, essa dor, ela é constritiva, ou seja, ela dá uma sensação de aperto no peito, tá? Então esse aperto ele pode ser precordial no coração ou retroesternal, tá? Na parte do externo, do osso externo que temos também, certo? Então pode ser dessas duas formas essa sensação de aperto no peito. Muito característico também de ansiedade ou de um início de um quadro de um IAM, de um infarto agudo.
Essa dor ainda ela pode irradiar para membro superior esquerdo, é o mais comum, tá? E também para membros superiores direito. Não é tão comum, mas também pode apresentar esse quadro. É uma dor que origina no precórdio, é uma dor que origina próximo do externo e vai irradiando para esses membros. Pode também irradiar para a mandíbula, então a dor começa no peito, sobe pelo pescoço e vai para lá na mandíbula. É um dos sintomas assim mais característicos também para IAM. Então, quando já tem esse tipo de dor, a gente já fica mais esperto ainda. Outros sintomas de alerta é sintomas epigástricos, então uma dor epigástrica. Esse paciente pode até evoluir para uma emese, para um vômito. Então tem que ficar esperto, que isso pode ser um sinal muito importante de um evento cardiológico que esse paciente está sofrendo nesse momento, certo? E algumas vezes pode essa dor também irradiar para a parte dorsal do tórax. Então o paciente pode te relatar que é uma dor que começa no peito e para lá nas costas. Essa dor parece que perfura esse tórax. Tá? Pode ser então acompanhado de náuseas, como a gente já falou, de vômitos devido à dor intensa, sudorese, mal-estar intenso. E esse paciente ele tem uma sensação de morte iminente, então ele fica muito ansioso, certo? Então, um paciente com angina, a gente não trata somente a dor anginosa, mas a gente também trata o quadro de ansiedade desse paciente, com possível administração de um ansiolítico aí via oral ou via EV, geralmente via oral. Então, as drogas utilizadas na angina são os nitratos orgânicos, beta-bloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio, certo? Então, são esses três subgrupos que temos, eles são divididos dessa forma. E esses vão tratar geralmente a dor em si, tá? E pode ser associado com outras farmacologias de outras classes aí para fazer a diminuição da ansiedade desse cliente, tá? Porque com certeza um paciente muito ansioso vai ser difícil até dar início e conduzir o tratamento dele, certo? Então, estão divididos nessas três partes. Quais são os meus cuidados de enfermagem com o paciente que chega com esse quadro? Eu sei que não é nosso objetivo, que não é o foco dessa aula, mas é sempre bom lembrar. Paciente que chega com um quadro de dor torácica, de angina, é sempre importante investigar a etiologia disso, tá? Via de regra, via ouro, né, hoje de protocolos, realizar o ECG com 10 minutos, tá? No máximo. Então, o paciente chegou na recepção com um quadro de dor torácica, de angina, 10 minutos realizar o ECG. O ECG é um exame barato, disponível em qualquer unidade básica de saúde. E ele ainda é um dos padrões ouros para identificar aí anormalidades na condução elétrica cardíaca e indicar possivelmente alguns tipos de patologia, como mesmo o infarto, tá? Então, sempre importante realizar o ECG. Pode ser utilizado também outros exames radiodiagnósticos, como por exemplo o raio-x, para ver parte de contorno e de tamanho cardíaco também. E aí vai entrar vários outros tipos de exames também, como o cateterismo, pode entrar também a angiorressonância, a ressonância cardíaca, né, que a gente fala, que é a angiorressonância, ou também uma tomografia de parte cardíaca também, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas drogas neste momento. Então, os nitratos, né, ou os nitritos orgânicos, que são a mesma coisa, eles são responsáveis aí também, conhecidos como nitroglicerinas. É muito mais comum você escutar no ambiente de trabalho as nitroglicerinas do que os nitratos, tá? Mas também pode ser utilizado essa classificação. Ele é um composto químico explosivo que é obtido a partir de uma reação de nitrato de glicerina, certo? Então, tem a formulazinha dele química aí embaixo. Não vamos se atentar a isso porque não é o objetivo de vocês. Então, ele é utilizado na medicina como vasodilatador. Então, essa é a função dele. Então, quando ele faz vasodilatação, ele vai causar, né, aí na via luminal desse vaso uma expansão. Então, esse vaso ele vai aumentar o tamanho, consequentemente vai aumentar o fluxo de sangue nesse coração, aí, nesse músculo cardíaco, que se for possível IAM, né, também vai facilitar a passagem aí desse sangue, levando mais oxigênio e diminuindo também consequentemente a dor causada nesse músculo.
Um dos efeitos colaterais também, né, que muitas vezes não é desejável, é a queda da PA. Então, ou seja, fazendo essa vasodilatação, vai ter então uma menor choque, né, desse sangue nos vasos luminais e vai causar uma redução na pressão arterial. Então, sempre que entramos com essas medicações, geralmente em bombas infusoras, para uma concentração mais exata dessa medicação, um dos cuidados de enfermagem muito importante é a verificação sistemática dessa pressão arterial, certo? Geralmente os pacientes ficam monitorizados, aí a gente programa esses monitores para uma verificação de no máximo em 15 minutos da PA deles. E aí conforme vai tendo essa oscilação da PA, a gente também vai fazendo aí a troca da dose dessa medicação, porque também não podemos causar uma hipotensão muito brusca nesse paciente, certo? Então, esses vasos dilatadores, eles podem ser administrados aí pela via sublingual, tá? Ou spray também em alguns casos, mas muito mais raros aqui no Brasil. E sofrem também metabolismo de primeira passagem. Isso vocês devem ter aprendido nas aulas introdutórias de farmaco. Ele não fica com a sua biodisponibilidade de 100% aí no lumen dos vasos, tá? Então o organismo ele vai ter uma degradação, vai ter uma metabolização, não vai ficar 100% da dosagem que esse indivíduo ele ingeriu pela via sublingual ou pelo spray disponível para ação no organismo. Já na via EV, uma biodisponibilidade de 100% fica no lumen do vaso, certo? Então, é muito importante porque ele vai fazer vasodilatação, né, por esses mecanismos, né, que a gente vai ver aqui agora, que é através do óxido nítrico que a gente fala. Então ele vai fazer a produção do óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai agir nas paredes dos vasos, geralmente vasos centrais, né, dos grandes vasos que a gente fala. Então as artérias, as veias que estão diretamente ligadas nos pulmões e nos pulmões e nos corações também, de grande calibre, tá? Então esse óxido nítrico vai vasodilatar esses vasos grandes, fazendo essa vasodilatação. Vai ter uma melhor passagem desse sangue para fazer aí a irrigação de oxigênio e o suprimento desse músculo cardíaco, tá? Consequentemente, essa vasodilatação já vai reduzir também a dor. Então, uma das terapêuticas de controle da dor e redução da dor no paciente com angina é a administração sim de nitroglicerinas também. Então, ela vai facilitar e vai é, ajudar na circulação desse sangue rico em oxigênio no músculo cardíaco, que vai diminuir essa isquemia do músculo, e sem contar ainda que vai causar a redução da dor também nesse indivíduo, certo? É muito importante esse ponto. Então, ele vai ter um alívio rápido dos sintomas em crise de angina, tá? Vai principalmente desencadeado por estresse de exercícios, né, ou emocional. Aquele paciente que realiza, por exemplo, um teste ergométrico, começa a evoluir com uma angina, né, então a gente já pode submeter ele a uma nitroglicerina de acordo com a prescrição médica. Ou simplesmente aquele paciente com estresse emocional muito grande também, né, que está aí até com uma PA muito elevada às vezes e tudo mais, pode ser administrado então uma nitroglicerina via sublingual, certo? Então isso vai ajudar também no diagnóstico dessa angina aí. De acordo com que essa angina ela se comportar, da forma que ela se comportar, a gente pode já descartar também uma possível dor anginosa isquêmica, que é o IAM, certo? Então, vale ressaltar também, né, que esses fármacos eles vão agir em pré-carga e pós-carga também. Vou falar um pouquinho mais à frente do assunto. Aqui vamos falar também dos nitratos, só que sobre a sua farmacocinética. Então, a farmacocinética das nitroglicerinas, dos nitratos, né? Representantes dessa classe, podemos citar aqui um grande e famoso, né, nitroglicerina, é o Tridil, muito utilizado em terapia intensiva também, em situações de emergências aí, tá? Tanto emergências cardíacas como emergências hipertensivas também pode ser administrado esse Tridil na tentativa de compensação aí de PA, certo? Menos utilizado nas emergências pressóricas, mas sim muito utilizado nas emergências cardíacas por angina. Vamos lá então para a farmacocinética. O início de ação dele varia
de 1 minuto, né, no caso da nitroglicerina, até cerca de 1 hora, no caso dos mononitratos, também de isorbobida. Então, esses fármacos têm essa característica marcante, tá? Então, o início da ação dele pode ser rápido, como a nitroglicerina, pode ser utilizado o isorbobida como aí medicamento para manutenção dessa nitroglicerina, que a ação dele aí é até cerca de 1 hora, tá? Então, a nitroglicerina ela vai sofrer um importante efeito de primeira passagem hepática. Então, ou seja, ela é degradada através do sistema hepático do indivíduo. Então, pacientes que tenham problemas hepáticos devem ter um nível e atenção redobrada na administração desse medicamento, porque ele pode ser tóxico. É sempre utilizado na forma parenteral, ou seja, sublingual ou spray. Tá? Se for pela via EV, não sofre então esse efeito de primeira passagem hepática. É mais tranquilo para o indivíduo. E a farmacodinâmica. Como que funciona a dinâmica desse fármaco dentro do organismo? Então vamos lá. Também. É... Então a farmacodinâmica desses nitratos nitroglicerinas, como o tridil, por exemplo, por ação de enzimas, eles formam íons livres de nitritos. Ou seja, então esses nitratos, essa nitroglicerina, vão se transformar em nitritos que vão dar origem ao óxido nítrico, tá? Que ele é um importante vasodilatador, como a gente já falou. Tá? NO significa óxido nítrico. É a abreviação dessa substância. Então vai causar dilatação dos grandes vasos, né, que são as veias, e consequente vai ter a diminuição do retorno venoso do coração, que é a pré-carga que a gente falou, certo? Então a pré-carga é a pressão máxima, certo? É a pressão diastólica final pós enchimento dos ventrículos. Quando falamos de pré-carga, estamos se referindo a essa pressão máxima da diástole, certo? Não é sístole, diástole. Lembra da diferença de sístole e diástole? Isso vai fazer então a diminuição do trabalho do músculo cardíaco, então, porque esse coração não vai precisar bater tão rápido para que ele se encha, esvazie, trazendo mais sangue rico em oxigênio para ele, né? Então, fazendo essa vasodilatação, vai chegar mais sangue de uma forma mais fácil e vai ter aí essa pré-carga diminuída, certo? Vai fazer dilatação também dos vasos coronarianos, dos vasos do coração, com o aumento da oferta de oxigênio nesse músculo. Então, o sangue passa mais fácil pelas artérias coronárias e assim vai ter uma oxigenação melhor desse músculo. Então, a função dos nitratos das nitroglicerinas é essa: vai fazer vasodilatação de grandes vasos, certo? De grandes veias. Consequentemente, vai ter uma melhor circulação de sangue oxigenado nesses músculos, que vai reduzir o fator de isquemia, consequentemente reduzindo a dor também gerada por esse processo de isquemia dessas células cardíacas. Então, as drogas utilizadas ainda, né, aqui temos a farmacodinâmica dela, o formato do óxido nítrico, o NO, não vai ser cobrado por vocês esse esquema químico deste fármaco. Podem ficar tranquilos. Isso aqui decora, né? Difícil. Só quem trabalha mesmo com a química e a farmácia propriamente dita. Então a farmacocinética da nitroglicerina, que vamos ver agora, é o início de ação variada, que a gente já falou, e a degradação hepática também. Tá igual. E acabou sendo repetido esse slide. Na hora de editar e de converter ele para PDF, deve ter repetido. Enfim, vamos lá. Ainda das drogas utilizadas, a gente tem efeitos colaterais muito importantes que esses fármacos vai atingir esse meu organismo também, tá? Então é sempre importante a gente ter isso em vista, certo? É muito importante, porque isso pode causar aí vários sinais de alerta. Então, por exemplo, como efeitos colaterais, eu vou ter a cefaleia. Essa cefaleia causada pelas nitroglicerinas nada mais é devido a essa vasodilatação. Então, tem a vasodilatação de alguns vasos, né, da cabeça. Então, essa vasodilatação vai fazer com que cause essa cefaleia. O rubor, que é aquela vermelhidão, né, principalmente em face, muitas vezes em membros,
se dá pelo também a vasodilatação. Através da vasodilatação, então dá esse aspecto vermelhado também. Então tudo está meio que acondicionado a essa vasodilatação. A hipotensão, perdão, arterial, então se deve também à vasodilatação dos grandes vasos. Fazendo essa vasodilatação, então esse sangue ele vai ter uma menor pressão para se passar por esses vasos e pode causar essa hipotensão também. É um fator aí que a gente tem que ficar muito atento na administração dessas medicações como a nitroglicerina. Hipotensão arterial, sempre monitorizar de perto, não posso causar uma hipotensão muito severa nesse cliente. Ataque cardíaco reflexiva, então, que é o que? O meu coração ele vai responder como um reflexo natural, ou seja, eu tenho esses vasos altamente ampliados, né? E eu tenho uma hipotensão arterial, consequentemente meu coração ele vai trabalhar bem mais rápido como um reflexo, né, dessa hipotensão para tentar suprir e essa pressão arterial não cair tão rápido. Então esse paciente com um quadro aí de início de hipotensão pode estar também taquicárdico, mesmo assim hipotenso. Não é tão incomum esse quadro clínico nos pacientes que utilizam aí as nitroglicerinas. Claro que a gente está falando isso em nível de EV, tá? Pacientes que usam de forma EV dentro já de um serviço de atenção à saúde, tá? Os que usam em casa de forma sublingual, mas o organismo acaba se adaptando e acostumando a essa realidade. Então, os beta-block, que a gente já falou, beta-bloqueadores, certo? Eles também são utilizados para angina. Por que eles são utilizados também na angina? Lembra que a gente falou que temos também beta-blocks que eles não são seletivos? Então, importante, eles vão agir também em outros receptores como o alfa, que a gente vai ver mais adiante. Então, a farmacodinâmica dos beta-block, né, que tem as categorias seletivas, ele tem seletividade, então, ou seja, se ele não é seletivo em beta 1 no miocárdico, em beta 2 na musculatura lisa, se eles são seletivos em beta 1, que é só os cardioseletivos, e assim por diante, certo? Os que são não seletivos, que agem também em beta 2, o que acontece? Eles também vai fazer o que? Vai fazer, perdão, broncodilatação, tá? O beta 2 ele vai agir no pulmão, mas isso agora não é importante pra gente, vamos deixar de lado. Então, os seletivos de beta 1, claro que são os mais caros, eles são seletivos, só vão agir em receptor B1 no coração, beta 1. Eles vão fazer o que? Já falou. Agem em beta 1. Para nós, o pessoal não vai lembrar. Fazer o beta, ele é beta bloqueador. Vai bloquear o receptor de beta 1 no coração. Consequentemente, vai diminuir aí o trabalho cardíaco. Mas nesse caso ele é muito utilizado como uma ação vasodilatadora. Essa ação vasodilatadora na angina pode ser utilizado esse medicamento. Claro que numa situação de urgência assim, muito crítica é preferível a nitroglicerina do que um beta-block das vezes. Então esse beta-block ele vai ser antagonista de alfa-1 adrenérgico que a gente fala, né? Ou simplesmente antagonista de alfa-1. Alfa-1 ele sempre vai estar relacionado com os vasos circulatório. E quando ele age em alfa-1, ele vai ter o aumento da liberação de óxido nítrico, tá? Nesses vasos. E aí vai fazer a vasodilatação. Então, sempre que ele agir em alfa-1, vai fazer vasodilatação dos vasos periféricos também, tá? Aqui já não é mais central. Alfa-1 a gente fala mais de periferia. Continuando com os beta-block também. Aqui a gente tem as categorias de uma farmacodinâmica. Então aqui é a linha que a gente tem de beta-block. Então os beta-blocks não seletivos, a gente vai ter propanolol, vai ter o carvedilol, que são os mais conhecidos, né? Entre tantos esses outros citados aqui. Mas os mais conhecidos é propanolol e o carvedilol. Aí temos também os beta-blocks que eles são seletivos de beta 1, ou seja, aqueles que, né, para pacientes somente cardíacos é mais indicado, não tem aí o risco de fazer uma broncodilatação. Então, para esses tipos de pacientes que só necessitam dos beta-blocks cardioseletivos, a gente pode citar um grande exemplo aí que é o atenolol, né? É muito utilizado e muito conhecido
e o metoprolol também em alguns casos. Então, a ação vasodilatadora, fármacos, né, beta-blocos na farmacodinâmica, ele se dá através do antagonismo de alfa-1 adrenérgico, que a gente já falou, e os representantes é o carvedilol, e também vai ter o aumento na liberação do óxido nítrico. Então, fez esse aumento, responsável por isso dessa classe é o nebivolol. Então, as ações farmacológicas dos beta-block vão atuar diminuindo o débito cardíaco, ou seja, então vai abaixar o débito cardíaco que eu tenho. Consequentemente, vai também reduzir a pressão arterial, vai reduzir o consumo de oxigênio pelo miocárdio por redução do trabalho cardíaco. Então, se eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, se eu diminuir a frequência cardíaca, consequentemente eu vou diminuir o trabalho dessa musculatura, que também vai diminuir o consumo de oxigênio também, tá? E aí preservando o coração no caso de uma angina e até melhorando aí os níveis de dor também, mas é bem mais uma nitroglicerina. A farmacocinética, então, ele vai atuar pela biodisponibilidade, que é a solubilidade desse fármaco, tá? A metabolização deles geralmente é hepática e vai ser excretado pela via renal. Sempre excretado pela urina e vai ser metabolizado pelo sistema hepático desse paciente. Por isso que o paciente que faz esse uso geralmente faz aí uma série de acompanhamentos para verificar como é que está a saúde desse sistema hepático, certo? Os efeitos colaterais, então, que pode causar nesse meu indivíduo, né, que são os efeitos colaterais básicos que podemos citar, bradicardia, porque se ele diminui a frequência do ritmo cardíaco, consequentemente ele pode evoluir para uma bradicardia, principalmente em doses aí administradas de forma errada. Pode causar uma broncoconstrição, que a gente já falou, lembra? Por que a broncoconstrição? Porque ele vai agir em beta 2 lá no ou não seletivos, e as ações do sistema nervoso central. O indivíduo ele pode ficar meio letárgico, pode ter pesadelos, confusões, né, e até desenvolver uma depressão. E aí temos as drogas que bloqueiam os canais de cálcio, certo? Que é a nifedipina e o verapamil. Verapamil, muito conhecido também esse fármaco, tá? Então aqui a gente já vai ter bloqueadores de canais. Não vamos entrar em todo o processo e a cadeia que acontece, tá? Com esses canais de cálcio, com esses bloqueadores, que é muito complexo. A nível de conhecimento técnico, não vale a pena nem a gente se estressar com isso, digamos. Tá? Então, a nifedipina, ele é um vasodilatador arteriolar, então, periférico, então ele vai agir nas artérias periféricas, certo? E também vai sofrer, né, a frequência cardíaca. Então, ele vai ter esse efeito também na frequência cardíaca. Por que isso acontece? Se eu vasodilato as minhas artérias da periferia, consequentemente elas vão passar mais sangue e vai ter aí um débito cardíaco maior. Então pode produzir rubor também, com efeitos colaterais, a dor de cabeça, a hipotensão e edema periférico. Então é praticamente igual ao outro, tá? Que a gente viu. Só que o que tem diferente aqui é o edema periférico. O edema periférico ele vai se dar, né, pela vasodilatação dessa artéria e o extravasamento de líquido, tá? E aí acontece devido a essa vasodilatação que pode causar esse edema na periferia. A hipotensão também já é causada pelo mesmo esquema, né? A vasodilatação dessas artérias também. O rubor é o vermelhidão, também pela vasodilatação que acontece nele. Outro bloqueador de canal de cálcio que temos também é o verapamil, que a gente falou. Ele prolonga o tempo da condução de cada impulso, então vai diminuir a frequência cardíaca e também o trabalho do coração. É um vasodilatador e supressor dos batimentos ectópicos. Vai agir dessas duas formas também. E acho que terminamos aqui, que agora a gente vai começar com as drogas na arritmia cardíaca, certo? Vai no próximo vídeo. Não vai ficar muito comprido. Então, daqui a pouco a gente volta falando das drogas do sistema cardíaco utilizados para a arritmia, os antiarrítmicos.